Boa noite, Cris e amigos do canal. Me chamo Thaís. Vim aqui para contar histórias de assombrações e visagens contados pela minha família que mora no interior do Ceará. Eu e minha família já passamos por coisas bizarras que não têm explicação, e as histórias contadas na beira da fogueira na casa do meu tio Raimundo. Ouvimos cada histórias macabras que acabaram fazendo a gente perder o sono. Minha mãe sempre estava presente e ela lembra de muitas dessas histórias e sempre peço para ela contar novamente. O relato que irei contar hoje é de uma assombração muito antiga e que muitos chamam ele de o Assoviador. Ele assombrava moradores da pequena cidade de Itarema, por ser uma assombração que passava na calada da noite nas ruas escuras. Esse relato que nos contou foi o meu tio Raimundo. Fiquem então com o relato do meu tio. Era quaresma do ano de 1965. Morávamos na cidade de Itarema, que fica no Ceará. O nosso ganha-pão era na roça e na pesca. Na época do relato, eu tinha 19 anos e sou o segundo filho mais velho de 8 filhos. Eu era um jovem muito responsável e trabalhador. Tínhamos um irmão chamado Zé, que na época tinha apenas 21 anos. O Zé tirava o sono dos meus pais, porque ele gostava de arrumar confusão com todo mundo e era muito cachaceiro. E o meu pai sempre castigava ele para que ele tomasse vergonha na cara e parasse de fazer tantas besteiras. Certa vez tinha uma festa em Acaraú e meu irmão queria ir de qualquer jeito. Só que nossa mãe, Josefa, não queria que ele fosse sozinho e ela me pediu para eu o acompanhar, pois assim ela ficaria mais tranquila e evitaria qualquer besteira que meu irmão viesse a fazer. Eu não queria ir porque sabia que ia dar confusão e acabava sobrando para mim. A festa era em uma quinta-feira, então pegamos nossos cavalos e saímos para o pequeno festejo em Acaraú. Saímos no final da tarde, porque a distância era quase mais ou menos 3 léguas e nós queríamos pelo menos chegar entre 7 e 8 da noite. A viagem de ida foi bem tranquila. O céu estava muito bonito. Quem mora no interior sabe que as estrelas parecem brilhar ainda mais, coisa que não se vê na cidade grande. Chegamos no festejo e lá estavam alguns parentes, amigos e conhecidos. Cumprimentamos eles e depois fomos aproveitar a festa. Foi quando eu perdi meu irmão de vista e saí à procura dele. E o bendito já estava na mesa de alguns homens dando gargalhadas. Então me aproximei e fiquei só reparando a arrumação deles. Eles estavam contando uma história que em toda a quaresma, perto da Sexta-feira da Paixão, passava uma visagem maligna naquela região e sempre que os moradores escutavam uma espécie de assovio seguido de gritos e gargalhadas macabras. Só que ninguém tinha coragem de ver o que era. Mas teve uma vez, em uma sexta-feira, um rapaz que morava na CE 085, caminho entre Itarema e Acaraú. Fez a maior besteira de sua vida. Segundo a história que falaram, o fulano estava dormindo na sala de casa e aquela criatura passou pela estrada de terra, assoviando, gritando assustadoramente, que fazia qualquer um morrer de medo. Ele, curioso, abriu a porta e começou a seguir aquela coisa. Aquilo era muito alto e magro e usava uma espécie de chapéu de palha. E parecia sair de suas roupas uma espécie de fumaça negra, como se estivesse pegando fogo, e cheirava a enxofre e coisa queimada. O rapaz, quando viu aquilo, ficou assombrado, e aquela coisa percebeu que estava sendo seguido. O assoviado voltou, e aquilo não parecia andar, parecia estar flutuando, e vinha cada vez mais
perto do rapaz. O jovem não conseguiu se mover, pois estava assombrado. Nem conseguiu pedir ajuda. Ele não sabia explicar o que fez com que ele ficasse paralisado, esperando aquela coisa chegar perto dele. Quando o assoviador chegou perto dele, o rapaz pôde notar que seu corpo e rosto era cadavérico, e aquilo soltou um grito tão forte que o rapaz desmaiou de tanto medo. Quando foi pela manhã, os amigos e familiares acharam ele na beira da estrada, com seus ouvidos sujos de sangue, e levaram para dentro de casa. Foi quando, de repente, o rapaz soltou um berro de pavor e começou a chorar desesperadamente. Ele não falou coisa com coisa, então o padre da região foi chamado e começou a rezar. E depois de muita luta, o rapaz foi se acalmando e contou tudo para o padre e seus familiares que estavam ali próximo a ele. O padre não acreditou no rapaz e disse que ele estava bêbado e que ele estava sentindo era ressaca. E o padre em seguida foi embora. Sua mãe ficou muito preocupada com o que o filho tinha lhe falado. Depois de passar 5 dias daquele acontecimento, simplesmente o rapaz amanheceu morto em sua rede, com os olhos arregalados e língua para fora. Ninguém soube explicar como um jovem tão saudável morreu daquela forma. Meu irmão Zé gritou alto: "Isso é conversa pra corno dormir, e que esse assoviador é só história de gente otária." Então falei: "Bora, macho, embora, senão tu vai já acabar procurando confusão. Lembra do que a nossa mãe falou." De repente saiu da roda de amigos um homem bem vestido. Esse homem falou para meu irmão: "Tu é tão macho, né? Te dou 2 quilos de ouro se tu enfrentar essa assombração." Nessa hora senti medo da resposta do meu irmão, mas ele aceitou o desafio. O desafio que o homem propôs foi que ele enfrentasse aquela coisa e trouxesse algo para provar a sua valentia, e que ele tinha que enfrentar aquela assombração, e que aquela coisa ia aparecer nesta quinta-feira para sexta-feira santa. Eu só escutava aquilo bem calado, pois eu jurava que o mané do meu irmão não ia topar. Foi quando ele respondeu: "Eu topo." Aí eu pensei: isso aí vai acabar sobrando para mim. Eles marcaram um local de encontro para o outro dia, onde o meu irmão iria levar a prova e o homem fazer o pagamento para ele. E muitos falaram que iriam somente para ver se ele realmente tinha enfrentado a visagem. Então meu irmão começou a beber feito um condenado, pois ele disse que a cana ia ajudar ele a ter coragem, e eu sempre ali cuidando daquele cachaceiro. Era terrível eu ter uma responsabilidade. Eu fazia aquilo somente para agradar minha mãe, porque o Zé era o filho favorito, e eu não fazia porque ele merecesse. Já estava passando da meia-noite e disse para ele que precisávamos ir embora. Nem falamos sobre aquela tal aposta. Eu achava que aquilo tudo era mentira e não levei a sério aquelas lorotas. Coloquei meu irmão no cavalo dele e montei no meu, e saí conduzindo os 2 cavalos com meu irmão em cima. Quando estávamos quase passando pela comunidade chamada Juritiana, eu escuto ao longe um assovio agudo e com ecos e berros assustadores. Eu gelei e aquela marmota se aproximava cada vez mais de nós. Então sacudi o Zé e falei: "Macho, a gente tem que se esconder porque parece que aquela história da assombração é verdade." Meu irmão deu uma gargalhada e falou com a língua pesada: "Vou ali ganhar meus 2 quilos de ouro, ha, 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 ha." Eu olhei para ele sério e disse: "Meu irmão, isso não é brincadeira não, é coisa do demônio." E de repente eu avistei uma casa abandonada e levei meu irmão e os animais para dentro da casa de palha, pois eu ouvi um grito assustador
perto da casinha e ficamos ali e disse para que meu irmão ficasse quieto e sentado. Mas sabe como é bêbado? Faz tudo ao contrário do que a gente pede. Em uma distração minha, ele saiu pela porta de trás e eu estava na janela da sala abaixado, escutando aquilo passar. Confesso que nunca ouvi um assovio tão alto e agudo na minha vida. Parecia que estava do meu lado e eu escutei um grunhido de bicho. Em seguida escutei um berro do meu irmão. Eu corri para ajudá-lo e encontrei ele no chão todo mijado e chorando muito assustado. Eu perguntei o que havia acontecido. Até a bebedeira dele parecia já ter passado e ele não conseguia falar porque só chorava e soluçava. Coloquei o Zé no cavalo e corremos para casa o mais rápido possível. Chegando em casa, ele contou que um homem com a cara de defunto de repente apareceu na frente dele e que os seus olhos eram vermelhos como fogo e soltou um grunhido tipo um bicho morrendo. E nessa hora ele gritou de pavor. O Zé relatou que aquilo cheirava a queimado, enxofre, misturado com podridão. Era um fedor tão grande que nem sabia explicar. Meus pais deram um sermão na gente, como se eu tivesse culpa do que aconteceu. Eu mesmo nem queria ir para aquela festa. Minha mãe que me obrigou. Pela manhã, meu irmão estava ardendo em febre e chamaram um senhor que fazia benzimentos ali por perto. Ele veio para rezar no Zé. Cris, esse homem olhava para meu irmão como se tivesse com medo e disse o que ele viu era coisa enviada do próprio diabo. Minha mãe implorou para que o Senhor não desistisse dele. Ela chegou até a se ajoelhar aos pés pedindo-lhe ajuda. O Senhor então passou uns banhos de peão roxo, umas orações e que ele tomasse um chá que ele mesmo prepararia com algumas ervas. O caso do meu irmão era tão sério que estava à beira da morte e que o benzedeiro fez o possível para ajudá-lo. Minha mãe não desistiu dele. Passou vários dias cuidando intensamente e, graças a Deus, ele sobreviveu. Mas, infelizmente, ficou com problemas mentais e nunca mais foi o mesmo. Minha mãe ficou revoltada comigo e disse que a culpa era minha. E nessa época fui embora da casa dos meus pais e quase não visitava minha própria família naquela época, pois ela me culpava pelo que tinha acontecido com meu irmão. Passou-se 10 anos e meu irmão Zé faleceu e em seguida a minha mãe, pois o desgosto dela foi muito grande. Meu pai era o único que me defendia, porque ele sabia que eu não era culpado pelas ações de meu irmão. E com o tempo, levei o meu pai para morar comigo junto com minha esposa e filhos. Hoje em dia, Itarema é uma cidadezinha relativamente grande e que tem iluminação e asfalto, mas até hoje ainda existe muitos locais assombrados com mistérios e assombrações.